Olá, alunos do 8º ano da Escola Janoca Maciel. Hoje é a nossa segunda aula do segundo bimestre. O tema da nossa aula é países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Esse é um subtema ainda do tema central, que é a regionalização. E nós vamos estar vendo como é que os países são divididos nesses dois tipos, o que eles usam como critérios. Levando em consideração os critérios econômicos e o grau de influência das nações no sistema econômico mundial, foi possível regionalizar o mundo em dois blocos, em dois grupos, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos, durante muito tempo, eram considerados países desenvolvidos aqueles com grande acumulação de riquezas e de tecnologia, de significativa influência na economia mundial, cujas populações apresentavam boa qualidade de vida. Já os subdesenvolvidos eram os países de baixa ou média expressividade na economia, na tecnologia e nos níveis de qualidade de vida. Então, durante muito tempo, esses países foram considerados assim, com essas características. Vamos ver agora algumas características dos países desenvolvidos. Eles têm uma dominação econômica, apresentam estrutura industrial completa, produzem todos os tipos de bens, agropecuária moderna e intensiva, emprego de máquinas e mão de obra especializada. O desenvolvimento científico e tecnológico é elevado, modernos e eficientes meios de transporte e comunicação. População urbana é maior que a população rural, ou seja, são países urbanizados, exemplo, a Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. A população é ativa e empregada, principalmente nos setores secundário e terciário, exemplo, desses países, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Possui um pequeno número de analfabetos, elevado nível de vida da população, boas condições de alimentação, habitação e saneamento básico, reduzido crescimento populacional, baixa taxa de natalidade e mortalidade infantil e elevada expectativa de vida. Então, aqui são algumas características dos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos. Essa classificação atualmente é criticada por se entender que a denominação país subdesenvolvido traria embutida a noção de que esses países conseguiriam superar o estágio do subdesenvolvimento e atingir o nível econômico dos países considerados modelo. Por conta disso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, passou a classificar os países de acordo com diferentes níveis de desenvolvimento. Aí nós temos aqui algumas características dos países subdesenvolvidos. Eles passaram por um grande processo de exploração durante o período colonial, Eles eram colônia de exploração. Possuem um baixo nível de industrialização, com exceção de alguns países como Brasil, México, os dragões de exploração. Dependência econômica, política e cultural em relação às nações desenvolvidas. Deficiência tecnológica e baixo nível de conhecimento científico, rede de transporte e meio de comunicação deficientes, baixa produtividade na agricultura, que geralmente emprega numerosa mão de obra, população ativa, principalmente nos setores primários e no setor terciário em atividades marginais. Que são atividades marginais, camelôs, trabalhadores sem carteira assinada. Exemplo, Brasil, Etiópia e Uruguai. Cidade com crescimento muito rápido e cercada por bairros pobres e miseráveis. Baixo nível de vida da maioria da população. Crescimento populacional elevado. Elevada taxa de natalidade e mortalidade infantil e expectativa de vida baixa. Então, aqui nós temos algumas características dos países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles têm alguma nomenclatura, Alguns livros trazem ele como os desenvolvidos como países centrais ou do norte
e o subdesenvolvido como países periféricos ou do sul. Os países desenvolvidos, também chamados de centrais ou do norte, eles tiveram seu processo de desenvolvimento industrial nos séculos XVIII, XIX e início do XX. Exemplo, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A organização de seu espaço interno se deu de dentro para fora em favor dos seus interesses. Aí nós temos aqui uma observação muito importante. Os órgãos econômicos internacionais, como o FMI, Banco Mundial, OMC, são controlados pelos países desenvolvidos. Já os países subdesenvolvidos, eles tiveram seu desenvolvimento ditado pelas metrópoles coloniais ou neocoloniais, América Latina, Ásia e África. A organização de seu espaço interno ocorreu de fora para dentro, satisfazendo as economias externas. Então, aqui fala a diferença, como ocorreu a organização do espaço interno nesses países. Aí nós temos aqui um mapa que mostra quais são os países do norte, né, que são considerados países desenvolvidos, e quais são os países do sul, que são considerados países subdesenvolvidos. Então, se a gente observar aqui pelo mapa, o Brasil é um país o quê? Subdesenvolvido. Aí nós temos também país subdesenvolvido, México, Chile, Argentina, Uruguai, Moçambique. Então, todos esses países que estão na cor rosa, eles são países subdesenvolvidos. E os que estão na cor amarelo são os países desenvolvidos, né? A Rússia, Canadá, Estados Unidos e todos esses outros aí que estão nessa cor. Nós temos daqui também outro mapa que mostra também a divisão, né, dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Esse mapa é do ano de 1956. Então, a legenda é definida das seguintes cores. Todos os países que estão no vermelho, né, na cor vermelha, eles são considerados países desenvolvidos. E os que estão verdes são considerados países subdesenvolvidos. Que naquele outro mapa anterior mostra o nome de cada país, né? Aqui mostra os continentes. Então, a nossa aula de hoje é sobre esse assunto, certo? Sobre esse conteúdo, sobre esse tipo de regionalização que foi dividido o mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula servirá para você estar respondendo a atividade 2, certo? E eu desejo a todos bons estudos e uma boa aula.